Livro do Êxodo, quarta parte, as bases de uma nova sociedade. No assunto número 3, Código da Aliança, a legislação do povo de Deus. No capítulo 22, versículos 1 a 30, livro do Êxodo. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e sendo ferido morrer, não será caso de homicídio culposo. Contudo, se o ferir à luz do dia, será caso de homicídio. O ladrão restituirá, e quando não tiver com que pagar, será vendido para compensar o que roubou. Se o boi, jumento ou ovelha roubados forem encontrados vivos na mão do ladrão, ele deverá restituir o dobro. Primeiro tópico: reparação de danos. Se alguém estraga uma roça ou vinha porque levou seu rebanho a pastar na roça alheia, deverá restituir com o melhor da sua própria roça ou vinha. Se um fogo se alastrar pelos espinheiros e queimar os feixes de trigo, a plantação ou a roça, o responsável pelo incêndio pagará todos os danos. Se alguém confiar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for roubado da casa deste, então, se o ladrão for descoberto, este pagará em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado diante de Deus para jurar que não se apossou do bem alheio. Em crimes contra a propriedade, quando estiver em jogo um boi, jumento, boi, ovelha, roupa ou qualquer outro objeto perdido, do qual se diz, isso é meu, a causa será levada diante de Deus. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao outro em dobro. Se alguém confiar ao seu próximo um jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou fugir sem que ninguém veja, então a questão se resolverá por meio de juramento a Javé, a fim de provar que um não se apossou das coisas do outro. O dono aceitará o jumento e não haverá restituição. Contudo, se o animal tiver sido roubado diante de seus olhos, deverá indenizar o dono. Se o animal tiver sido dilacerado por uma fera, o animal dilacerado será levado como prova e não haverá restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer,
não estando presente o dono, então deverá pagar. Mas, se o dono estiver presente, não haverá restituição. Se o animal tiver sido alugado, então se pagará ao dono o preço do aluguel. Capítulo 22, livro do Êxodo, tópico 2. Proteção à mulher. Se alguém seduzir uma jovem solteira e se deitar com ela, pagará o dote e se casará com ela. Se o pai dela não quiser dá-la, o sedutor pagará em dinheiro, conforme o dote das virgens. Tópico 3, do capítulo 22 do livro do Êxodo. O direito é para defender os pobres. Não deixarás viver aquela que pratica a magia. Quem tiver relação sexual com algum animal será réu de morte. Quem sacrificar a outros deuses, além de Javé, será entregue ao anátema. Não explore o imigrante, nem o oprima, porque vocês foram imigrantes no Egito. Vocês foram imigrantes no Egito. Agora me perdi aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que pode um negócio desse? Vocês foram imigrantes no Egito. Perdi completamente, mas vou me encontrar aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que pode? Capítulo 22, né? Vocês foram imigrantes no Egito. Vamos repetir aqui. Justamente o terceiro tópico, né? O primeiro, reparação de danos. O segundo, proteção à mulher. O terceiro, direito é para defender os pobres. Vamos repetir aqui, porque eu me atrapalhei aqui. Não deixarás viver aquela que pratica a magia. Quem tiver relação sexual com algum animal será réu de morte. Quem sacrificar a outros deuses além de Javé será entregue ao anátema. Não explore o imigrante nem o oprima, porque vocês foram imigrantes no Egito. Não maltrate a viúva nem o órfão, porque se você os maltratar e eles clamarem a mim, eu escutarei o clamor deles. Minha ira então se inflamará, e eu farei vocês perecerem pela espada. As mulheres de vocês ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Não maltrate a viúva nem o órfão, porque
Se você os maltratar e eles clamarem a mim, eu escutarei o clamor deles. Minha ira então se inflamará, e eu farei vocês perecerem pela espada. As mulheres de vocês ficarão viúvas, e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao seu lado, você não se comportará como agiota. Vocês não devem cobrar juros. Se você tomar como penhor o manto do seu próximo, deverá devolvê-lo antes do pôr do sol, porque ele se cobre com o manto, que é a veste do seu corpo. Como iria cobrir-se ao dormir? Caso contrário, se ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou compassivo. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe um chefe do seu povo. Capítulo 22 do livro do Êxodo, tópico 4. Tudo é dom de Javé. Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito. Faça o mesmo com seus bois e ovelhas. A cria ficará com sua mãe durante 7 dias, e no 8º você a entregará para mim. Tudo é dom de Javé. Não atrase em oferecer de sua abundância e de sua fartura. Entregue a mim o seu filho primogênito. Faça o mesmo com seus bois e ovelhas. A cria ficará com sua mãe durante 7 dias, e no 8º você a entregará para mim. Vocês estão consagrados a mim. Não comam carne de animal que tenha sido dilacerado no campo. Joguem para os cães. Vocês estão consagrados a mim. Não comam carne de animal que tenha sido dilacerado no campo. Joguem para os cães. Os versículos 4 e 5 visam a proteger os campos cultivados contra a irresponsabilidade dos criadores de gado ou de pessoas que fazem queimadas. Os versículos 6 a 14 prevêem a indenização no caso de danos à propriedade alheia, confiada, emprestada ou alugada. Para evitar que a mulher se torne marginalizada, a lei visa a protegê-la diante do arbítrio masculino dentro de uma sociedade machista. Os versículos 20 a 26 condenam a exploração da miséria.
o imigrante, o órfão, a viúva e o pobre são pessoas que não podem defender-se, devem ser protegidas pelo direito. As necessidades vitais do homem estão acima de qualquer direito de propriedade. A oferta, seja da abundância dos produtos da terra, seja dos primogênitos, é para recordar ao homem que tudo é dom de Javé. O animal dilacerado, versículo 30, não pode ser comido, porque não foi abatido de acordo com o ritual. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 22 do livro do Êxodo, capítulo 22 do livro do Êxodo, em seus 30 versículos. O livro do Êxodo, já capítulo 22, no capítulo 22 já está aqui na quarta parte do livro do Êxodo, as bases de uma nova sociedade, e justamente aqui no terceiro assunto, Código da Aliança, a legislação do povo de Deus. Então, o capítulo 22 do livro do Êxodo tem os tópicos: reparação de danos, é o primeiro tópico; proteção à mulher, é o segundo tópico; o direito é para defender os pobres, é justamente o terceiro tópico, O terceiro tópico é o quarto tópico, tudo é dom de Javé, São 3 tópicos no capítulo 22, justamente. São 4 tópicos, Primeiro, reparação de danos; segundo, proteção à mulher; terceiro, o direito é para defender os pobres; e o quarto tópico, no capítulo 22 do livro do Êxodo, seus 30 versículos, o quarto tópico é tudo é dom de Javé. Então nós voltaremos nos vídeos futuros com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo, continuando a leitura do livro do Êxodo, no seu capítulo 24, já no quarto assunto, conclusão da aliança, no quarto assunto. Então, a paz do Senhor, meus irmãos, felicidades, glória a Deus, aleluia, amém, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.